Salve, muito boa noite. Olha, o coronavírus afastou as pessoas, tornou o Congresso Nacional esvaziado fisicamente, mas tudo está funcionando por aqui. A política anda a todo vapor. O presidente Jair Bolsonaro está a todo vapor aí nesse acordo com os partidos do Centrão. E olha, conseguiu uma base no Congresso Nacional, coisa que muito político duvidava, ou seja, mais de 280 dos 513 votos na Câmara dos Deputados. É uma garantia respeitável. O presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento na Polícia Federal sobre aquela história ali de denúncia do ex-ministro Sérgio Moro de interferência na Polícia Federal. É assim que anda. Frente a frente hoje vai falar de política, você sabe? Política comanda a sua vida, a sua escola, a sua alimentação e o seu futuro. Então é de política que nós vamos falar aqui. Hoje o deputado Hildon Rocha, do MDB do Maranhão. Deputado, muito obrigado por vir aqui presencialmente aos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília para falar sobre política e falar sobre a vida, evidentemente. Boa noite. Boa noite, Zé Maria. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Vida de televisão. Tem uma grande audiência esse seu programa aqui junto com a minha amiga Denise, que comanda esse programa aí diariamente. Perfeito. E essa mesa redonda, o papo vai ser muito bom hoje aqui. A minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. O deputado Hildon Rocha está no segundo mandato de deputado federal, já foi vereador e prefeito da cidade de Cantanhede, lá no norte do Maranhão. Ele é um dos especialistas aqui no Congresso de orçamento público. Ele estuda muito esse assunto e nesse momento em que está se discutindo aí essa prorrogação da ajuda de R$600 às pessoas que mais necessitam, a gente vai tratar aqui também desse assunto. Deputado, o senhor acha que há recursos para manter essa ajuda por mais tempo? O orçamento vai permitir? O orçamento fiscal e da Seguridade não tem brecha, não tem capacidade para receber uma despesa desse tamanho. Mas o orçamento, chamado orçamento do enfrentamento à Covid-19, que também chama de orçamento de guerra, ele pode sim ser utilizado para conseguir recursos via emissão de títulos da dívida para fazer face a essa despesa. Até porque nós aprovamos nessa mesma PEC que criou o orçamento de guerra uma autorização para o governo federal quebrar a regra de ouro, que a regra de ouro que impede a emissão de títulos da dívida para pagamento de despesas correntes. Essa ajuda financeira emergencial que o governo está pagando, de R$600 e de R$1.200 para a mãe de família, ele é um gasto de despesa corrente, não é despesa de capital. A Constituição Federal Brasileira só permite a emissão de títulos para fazer face à despesa com investimentos, construção de novas estradas, construção de portos, construção de escolas, de hospitais, mas para pagamento de despesa corrente, o que é despesa corrente? Aquilo que você não constrói um novo patrimônio. Então, você como não tem pagar dentro de uma casa a conta de luz, a conta de água, o condomínio. Salário, exatamente. Então, isso é como se fosse pagando um salário. Você está pagando um benefício social para aquelas famílias como se fosse ali um salário. Então, isso, normalmente, você não pode fazer com emissão de títulos. E o governo não tem outra forma de fazer isso que não seja através de emissão de títulos ou gerar nova moeda. Essa questão de geração de moeda não é inflacionário? Não, não é. Nesse momento, não é. Geralmente, você rodar novas moedas, pode ser de papel ou de metal, ela geralmente é inflacionária quando você está numa economia normal, mas nós não estamos no momento de economia normal. Portanto, ela não vai gerar nenhum tipo de inflação. Deputado, esse projeto aí, esse programa do salário extra, é o maior programa de distribuição de rendas do Brasil, da história recente do Brasil, né? Uma distribuição do mundo. É uma injeção de capital acima de 100 bilhões. Fala-se em 117 bilhões, mas eu acho que passa disso, porque pagos até agora 70 bilhões. Isso. E ainda estamos na metade do segundo, ainda tem um terceiro. Está quase certo de que haverá a quarta parcela e a quinta parcela. O debate é de qual valor será
essa quarta parcela e quinta parcela. Deputado, as informações que eu tenho de que isso é um canhão político, melhorou muito a posição do presidente Bolsonaro no interior. Isso é verdade? É verdade. Lá no Maranhão mesmo eu faço muita pesquisa, mensalmente, em alguns municípios onde eu tenho base eleitoral, para ver a popularidade dos prefeitos que votam comigo e também a minha popularidade, assim como do governador e do presidente da República. E o que eu percebi é que, nesse último mês, a população está começando a apoiar, a aprovar a administração do presidente Bolsonaro. Não sei se é por isso. Algum motivo. Coincidência. Coincidência. É dinheiro na veia, né? Dinheiro é líquido, né? Eu achei um bom projeto, porque alimenta a economia exatamente na base, né? É verdade. Agora, teve muita fraude aí, né? 8 milhões de pessoas. O Tribunal de Contas da União, inclusive, divulgou essa semana que 8 milhões de pessoas receberam irregularmente esse benefício. Inclusive, até usaram aí os dados de Luciano Hang, que é um empresário que apoia o presidente Jair Bolsonaro, e ele terminou recebendo ali os R$600, ou pelo menos inscrito para receber. Como é que esse valor repassado a esses 8 milhões já não é suficiente para pagar, se essas pessoas devolverem esse dinheiro, isso já não dá para pagar aí para quem realmente precisa por mais um período? Complementa, porque são, na verdade, 55 milhões de pessoas que estão recebendo esse benefício, nesse momento de pandemia. Então, 59. Até mês passado eram 55 são 59 bilhões. Mas ainda não tinha sido realmente encerrado. Quando eu acompanhei até o quase mês passado... 60 milhões de brasileiros, né? 220 milhões. Mas com certeza tem aí pessoas que não deveriam estar recebendo. Tirando a ladroagem, deve dar uns 48, uns 40 milhões por aí. Mas o que eu fico admirado é que tem pessoas para se prestar a fazer um tipo de ação dessa, né? Porque deixar que aquele dinheiro vá para alguém que precisa, uma família precisa, para receber. Pessoas que têm já renda alta, que gente não estão da classe enquadradas. A e B, que tem, inclusive, poupança, recebendo esse recurso. Pois Você está preso, né? Isso aí merecia é bom dizer que é o seguinte, é fraude e estelionato. Então, isso dá uma cana boa. Então, é problemático. Há os que, por boa fé, se inscreveram ali achando que tem direito e os que realmente... Mas eu tenho notícias de que não é só 8 milhões, que aproxima de 20 milhões os que fraudaram e os que não têm direito. E agora a ideia é passar um pente fino. O ministro Onyx Lorenzoni, que é o responsável no Ministério da Cidadania, de definir vamos dizer assim, essa lista de pessoas que recebem ou não. Mas a ideia do governo é de que foi tudo muito rápido, esse foi o emergencial, problema. Né? Não teve que passar pente fino. Então, tinha que pagar e acelerar, e foi pagando. Agora vai ter que fazer o pente fino, depois que já houveram os pagamentos, para checar onde realmente está tendo desvio, né? Isso é que tem que ser feito. Olha, esse salário extra vai abrir a oportunidade, inclusive, de devolução, de quem recebeu e descobriu que está inapropriado, que não tinha direito, a Caixa vai abrir para devolução. Ou seja, antes de ser preso, né, a pessoa pode, antes da Polícia Federal bater na sua porta, você que recebeu irregularmente, você tem aí a chance de devolver. 30 milhões de brasileiros não tinham nem conta em banco, nem conta bancária, não tinham nenhuma conta. E 30 milhões de contas foram abertas na Caixa Econômica, né? Exatamente para receber esse dinheiro. Agora, a gente costuma ser questionado aí pelas pessoas sobre o orçamento. O senhor gosta muito de números e acompanha exatamente os recursos que vão para o Maranhão também. A gente fala, mas há um mês antes o governo não tinha dinheiro para nada. E onde arranjou tanto dinheiro, deputado? Empréstimo, pedindo dinheiro emprestado no mercado, e isso vai ter um custo mais para frente, porque está se endividando muito o país. Vamos chegar ao final do ano com quase 100% do PIB equivalente à igualdade da dívida. Então, isso é muito grave. Nós estamos endividando essa geração e as próximas gerações que vão ter que pagar essa conta. Essa geração e a próxima. Uma hora vai ter que pagar. Porque todo endividamento que você faz, você compromete o futuro. Você compromete o orçamento futuro. Você compromete a receita que você vai arrecadar. Por isso que o certo era a tal da regra de ouro, para evitar que você endividasse a população e essa população não ter nada de resultado pelo endividamento.
Porque quando você endivida para fazer uma estrada, essa rodovia, vamos dizer, você vai fazer uma rodovia ligando duas cidades, ou dois estados, aquela rodovia vai servir para essa geração e para as próximas gerações. Agora não tinha o que fazer, né, deputado? Não tinha, Ia filho, fazer realmente. o quê? Agora, qual a sua expectativa, a sua sugestão para sair dessa situação ali na frente? O que o governo deve fazer? Ele deve pedir dinheiro emprestado? Ele deve chamar as empresas e dizer, olha, vamos aqui ver como é que a gente sai dessa confusão, porque o orçamento público não tem condições de arcar com uma despesa tão alta, a dívida vai crescer muito. O que vai ser preciso fazer para sair desse endividamento elevado? Olha, para sair do endividamento não tem como. Ele vai ter que diminuir mais na frente as despesas, mas no momento não tem como fazer isso realmente, porque esse endividamento é para salvar vidas. Essa é a ideia, embora alguns governadores e alguns prefeitos estão usando esse dinheiro indevidamente, né, porque não estão usando o combate à Covid, que essa é a preocupação de todos nós, por isso que nós estamos aprovando na Câmara e lá no Senado também essas propostas de leis que estão sendo modificadas e outras novas para justamente dar condições para que possam atender aquelas pessoas que estão doentes e outras necessidades mais que se faz necessário com toda essa pandemia. Mas para sair da crise, a primeira coisa que tem que ser feita é a reforma política, outra a reforma tributária. Não tem como não fazer essas reformas. E a reforma administrativa. E a reforma administrativa. Porque vai ter que cortar salários, né, deputado, os altos salários, né? Existem servidores na Câmara que ganham mais do que os deputados, não tem? Tem muitos. São muitos, mas eles entraram nesse sistema, né? Então, quando eles entraram, já era isso. Então, não é que eles estão sendo beneficiados depois que entraram no cargo, é porque quando eles entraram no cargo, já era essa estrutura. Agora, para fazer essas reformas, só em sessões presenciais, né? Isso. E quando é que a Câmara volta? Já tem uma data? O senhor acha já tem uma previsão de retomada aí, já que está todo mundo planejando a retomada? Primeiro, o presidente já disse que não vai ter folga no meio do ano, né? Ou seja, não haverá recesso parlamentar em julho. Então, nós teremos sessões em julho também. Uma convocação extraordinária. Isso. Então, eu acredito que a partir de julho já deveremos ter sessões com mais presença de parlamentares, porque a ideia é até, enquanto durar esse decreto de calamidade pública, a Câmara continuar trabalhando de forma remota e também alguns com presença, como é o meu caso, que eu estou sempre presente lá na Câmara, até porque eu estou na representação do partido. O nosso líder, que é o Baleia Rossi, eu sou o primeiro vice-líder do MDB, ele está também como presidente do partido, e ele tem que estar fazendo o trabalho de presidente do partido, e ele fica, muitas das vezes, aqui, mas também tendo que viajar ao Brasil, e eu tenho que estar aqui direto para poder fazer o trabalho de representação do partido. Mas os líderes, a maior parte dos líderes estão todos aqui, de todos os partidos, assim como o líder do governo, líder de oposição, líder da minoria. E tem reunião presencial desses líderes? Vocês fazem reunião na casa do Rodrigo Maia? A maior parte das reuniões estão sendo feitas de forma remota, reunião de líderes, com o Rodrigo na sua residência, lá aqui em Brasília, a maior parte das vezes. Ele convida alguns que estão aqui, os líderes podem ir para lá, para fazer a reunião e participar presencialmente. Mas a maior parte dos líderes ficam geralmente à distância. Pois é, a minha pergunta era exatamente isso. Nós estamos vivendo, é a primeira vez no mundo que um parlamento faz uma reunião remota, diante, evidentemente, da situação. Assim como em outros setores, aulas não presenciais e aqui no Congresso. O senhor nota alguma diferença de qualidade de debate, de qualidade de decisão entre a sessão plenária tradicional e esse tipo de decisão? Com certeza, uma diferença muito grande na qualidade, nos debates, porque você acaba que você prejudica os debates das ideias, o debate das propostas, o debate dos projetos. Não tem mais aquele negócio de puxar pelo braço e dizer, vem cá, vamos fazer um acordo. Não, né? É verdade. Está muito difícil você conseguir explicar para os colegas parlamentares do que se trata aquele tema, qual a importância dele, qual será as consequências. E não é seguro, não. O parlamentar pode deixar o telefone com alguém. Pode, tranquilamente, porque não é digital, né? Então, tu não precisa botar teu dedo, é só um número, é só uma senha que tu pode passar para qualquer um. Qualquer um corre o risco de votar por outro. Não só deputado, qualquer pessoa, até uma criança
Se você der só a senha para ele, pode votar por ele. Então, não é confiável, é um sistema que não tem meio... Mas não é no seu aparelho? Pode, não, por qualquer aparelho. Você pode Mas cada deputado credencie, usa o seu próprio eu tenho telefone. 3 aparelhos. Eu tenho em 3 aparelhos. Eu tenho credenciamento em 3 aparelhos. Então, eu posso usar em qualquer um daqueles 3. Tanto entrar na sessão virtual, como também votar. Ou seja, se alguém pegar o seu aparelho... Pode votar Se por mim. souber a senha, né? Basta eu dar minha senha. Se eu der minha senha, tranquilamente a pessoa pode votar. Então, pode desvirtuar... É o pianismo moderno. Exatamente. Não tem nenhuma segurança. Pianismo, para você que está chegando agora, é naquele tempo que os deputados ficavam ali aquelas mesas e que eles votavam só digitando um código ali no plenário da Câmara. Aí depois exigiram a digital. Para evitar tocar piano. Tocar piano era quando um deputado chegava lá e votava pelo outro, ou ia um assessor e votava ali na outra bancadinha. Enfim, isso aconteceu muito, mas agora não acontece mais. Mas, diante de uma pandemia, pode até acontecer de novo. Nós vamos para o intervalo e voltamos em 2 minutos, aqui com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.